Uma outra pergunta é da Terezinha Belan, ela é de Porto Alegre, é psicóloga, e ela está estudando o acompanhamento terapêutico com a gente lá na empresa Portal Doutor, e ela pergunta a respeito das funções do acompanhamento terapêutico. Há várias funções do acompanhamento terapêutico. Por exemplo, o acompanhamento terapêutico ele pode ser utilizado para auxiliar o sujeito a retomar uma determinada rotina que pode ser mais saudável para ele. Então, o sujeito que, por exemplo, passa a maior parte do tempo dentro de casa ou a maior parte do tempo dentro do quarto ou em algum outro espaço ali da sua residência, o acompanhante terapêutico ele pode auxiliar nisso, tentando deslocar num primeiro momento através da conversa, botando alguns assuntos que não passavam naquele ambiente, e aos poucos ir ampliando, inclusive, a circulação, indo para além do ambiente onde o sujeito está acostumado. Então, começa a circular nas ruas próximas à residência, daqui a pouco no bairro, algumas situações que vão para além do bairro, e até algumas viagens, assim, né? Por exemplo, a abordagem do acompanhamento terapêutico, onde o terapeuta vai com o paciente até outra cidade, às vezes até outro estado, e já aconteceram alguns casos de até outro país. Então, dependendo da situação, por exemplo, casos de fobia de andar de avião, poderia ser uma situação, se a abordagem falada, conversando, não apresenta alguma resposta interessante, uma estratégia seria literalmente o terapeuta participar da experiência junto com o paciente. Então, isso a gente já encontrou aqui em alguns casos que a gente vivenciou aqui no sul do Brasil. Então, o acompanhamento terapêutico aí tem alguns elementos, algumas funções que mostram essa abordagem clínica de auxílio ao sujeito que apresenta algum grau de desconforto, para que ele vá ampliando a sua forma de lidar com a vida, lidando com algumas dificuldades, enfim, evoluindo, vai indo além, né, vai dando alguns passos de enfrentamento dos seus desconfortos. Então, aí tem, por exemplo, uma função clínica, uma função de auxiliar o paciente a enfrentar os seus receios. E algumas vezes o receio é tão grande, é um medo tão grande, que configura uma fobia. Uma fobia é um medo muito importante que impede o sujeito de enfrentar alguns elementos que são importantes para a sua evolução pessoal. Então, por exemplo, o sujeito tem uma grande habilidade para falar em público, mas deixa de pegar um avião porque tem medo de andar de avião. E com isso ele deixa de evoluir na carreira profissional dele. Ou então um paciente que tem alguma dificuldade importante de andar de escada rolante, enfim, qualquer meio de deslocamento, e isso acaba prejudicando que ele cumpra os horários, por exemplo, na sua empresa. Então, aí uma série de elementos que podem ir gradualmente prejudicando o funcionamento do sujeito, e com acompanhamento terapêutico a gente pode ampliar, e é isso que os nossos alunos vão aprendendo assim, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Então, aí, algumas pistas, né? Há alguns nomes clássicos que foram utilizados para falar das funções do acompanhamento terapêutico. Então, eu ainda estou aqui pensando junto com a aluna Terezinha, a psicóloga Terezinha Belan, que mandou essa questão das funções do AT. E há algumas psicólogas argentinas, inclusive, que participaram de um livro junto comigo chamado E-book AT, um livro lançado em 2012, e que chama Silvia Resnick e a Susana de Kurasmauer. E elas lançaram um livro há bastante tempo atrás, nos anos 80, falando de várias funções do acompanhamento terapêutico, e entre essas funções está de ego auxiliar. O que seria essa ideia do ego auxiliar? É de alguém que está junto com o paciente quando esse sujeito apresenta alguma dificuldade, por exemplo, de memorizar, de prestar atenção no ambiente, dificuldade de atravessar a rua, de organizar o seu cotidiano, ou seja, de ter um certo juízo crítico da sua realidade. O acompanhante terapêutico, esse terapeuta, vamos chamar assim, terapeuta de rua, ele auxiliaria nesse processo, assim, de estar evoluindo nesse contato com o cotidiano, com a realidade do paciente. Então, tá aí algumas pistas, Terezinha,
para que tu vá pensando cada vez mais as funções do acompanhamento terapêutico. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor, desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Clique no rosto do Alex Tavares para assinar o canal e receber avisos grátis das novas publicações.